Olá galera, tudo bem com vocês? Olha, missionário João Batista Ferreira na área para mais uma pequena catequese. Hoje a catequese vai ser maravilhosa. Compartilha esse vídeo, não perca não, olha, não perca tempo não. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Olha, está se convertendo muita gente do protestantismo para o catolicismo e quando chega no catolicismo encontram coisas diferenciadas. E hoje eu vou mostrar para vocês uma dessas coisas. Imagine vocês que o nosso casamento, o casamento católico e o casamento protestante, qual a diferença? Eu vou mostrar para vocês aqui como a Igreja Católica ela escreveu a Bíblia e ela interpreta a Bíblia da maneira sensacional. Os protestantes eles não compreendem. Fique no vídeo, se inscreva no canal. Estou tentando melhorar a imagem, galera. Eu creio que dessa vez vai ficar um pouco melhor. Se não ficar, a gente tenta melhorar mais ainda, mas a gente continua trabalhando e trabalhando para que essa imagem chegue melhor para vocês. Vamos lá, vamos para mais um vídeo. Olha, compartilhe. Eu tenho um irmão aqui, Marcos, que sempre compartilha, os meus vídeos, que curte, que comenta. E ele é um recém-convertido ao catolicismo, tem muitas dúvidas sobre a questão do casamento católico. Olha, irmão Marcos, fica aí que eu vou mostrar a você a diferença do casamento católico para o casamento protestante. E você que é católico, entenda o tamanho da diferença. Vamos lá. Já deixei textos aqui marcados e vou aqui ler aqui um pouquinho da introdução do nosso vídeo, né? O conteúdo do nosso vídeo. Olha, a acusação dos protestantes é essa. Olha, minha gente, como eles são desonestos nas suas argumentações. Porque a Igreja Católica proclama o matrimônio como um sacramento indissolúvel. Os outros crentes adotam simplesmente a lei civil sobre o casamento e o divórcio. Qual é o ensinamento da Bíblia? Qual é o ensinamento da Bíblia sobre isso? Resposta católica. Abra os seus ouvidos. Missionário João Batista Ferreira na área. Olha, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida a respeito do matrimônio, da indissolubilidade do matrimônio. É indissolúvel. Como consta em Mateus 19, versículo do 3 ao 9. Prestem atenção, peguem suas Bíblias, Mateus 19, para nós caminharmos nessa apologética. Nesta disputa com os fariseus, acostumados a repudiar facilmente suas mulheres, Jesus lhe responde. Olha só, os fariseus vêm com aquela questão do divórcio, daquela carta que Moisés deixou, né, de repúdio. Jesus responde de uma maneira bem suave. Ele vem para estabelecer a criação de Deus, né, que estava Deus, da maneira com que Deus criou o homem, melhor dizendo, que o próprio homem ao longo dos séculos, eles foi se afastando da vontade de Deus. Olha o que Jesus falou. Não lestes que o Criador desde o princípio fez o homem e mulher e disse, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se com sua mulher e os dois formam uma só carne. Não separe, pois o homem é o que Deus uniu. Prestem atenção. Acrescentaram eles. Então, porque Moisés mandou-lhe líbelo de repúdio, é despedi-la? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza dos vossos corações, irmãos protestantes. Permitiu-vos Moisés repudiar as vossas mulheres, mas o princípio não era assim. Olha como nosso Senhor Jesus Cristo restabeleceu a ordem. É agora, com a autoridade do divino legislador, Jesus restabelece a ordem primitiva, declarando, ora, eu vos digo tudo o que despedi a própria mulher, salvo caso de concubinato. Olha essa tradução dessa Bíblia, como era antiga aqui, desse estudo aqui que eu estou passando para vocês. Olha como ela é maravilhosa. Os irmãos protestantes colocaram assim, e as Bíblias católicas, quase todas elas, né? Eles colocam em caso de adultério, mas aqui é concubinato, totalmente diferente. Aqui é uma relação
e nem começou praticamente uma união com Deus. Portanto, essa relação ela pode ser desfeita sim, mas a união, melhor dizendo, que é estabelecida dentro dos parâmetros legais da igreja, essa é indissolúvel. Vamos contemplar mais o mistério, né? Tem algumas traduções que utilizam e não de adultério, como traduzia erradamente. Isso é uma tradução, fica completamente errada essa questão, porque o adultério muitas vezes acontece no casamento, que é válido, mas por causa de uma fraqueza e de outra, o demônio entra em meio aos cônjuges e acaba que roubando um dos pares, mas é claro, com arrependimento, com perdão, pode se restabelecer. Mas no caso da tradução errada da Bíblia, já não tinha mais jeito, já dava a possibilidade de a gente arrumar outras mulheres e as mulheres arrumar outros homens, e não é assim que Deus quer, né? Casar-se com outra comete adultério, quem casar-se com outra repudiada comete adultério. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo deixa bem claro, o adultério acontece sim, quando aquele que é casado validamente deixa sua esposa e vai coabitar com outra, comete adultério. Vamos entender um pouco mais Paulo, quando ele fala também sobre o casamento na sua primeira carta, capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso do 10 a 11. Paulo reafirma a indissolubilidade do matrimônio, escrevendo: aos casados mando, não eu, Paulo fala, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela estiver separada, que fique sem casar. Olha como Paulo fala claramente, é indissolúvel o casamento. Ele continua: ou se reconcilie com seu marido, igualmente o marido não repudie sua mulher. Portanto, segundo as expressões declarações da Bíblia, não há mais lugar para o divórcio, novo casamento entre os cristãos casados. Não há. O sacramento, na carta aos Efésios, São Paulo escreve, só encontramos na tradução Vulgata, né? A Vulgata de São Jerônimo, a palavra linda, né? Sacramento. Prestem atenção o que fala Paulo no capítulo 5. Olha, Paulo recomenda capítulo 5, verso do 25 ao 33, Paulo está recomendando a questão: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou e se entregou, amor, ao invés de se entregou por ela. Preste atenção como Paulo fala sobre a questão do casamento, né? Paulo recomenda aos maridos amarem suas esposas, como Cristo amou sua igreja e se entregou a si mesmo por ela, a fim de santificar, para que seja santa e irrepreensível. Acrescenta: esse mistério, sacramento, é grande, quero dizer, com referência a Cristo e sua igreja. A gente só encontra essa palavra na Bíblia Vulgata de São Jerônimo, que está no versículo 32, que fala essa mesma palavra. A tradução que foi traduzida do latim, do grego para o latim, por São Jerônimo. Olha, versículo 32 está assim: este sacramento é grande, mas eu digo em Cristo e na igreja. Este sacramento é grande, eu digo Cristo e na igreja. Olha a Bíblia da Eclésia como está um pouco diferente, minha gente. A Vulgata é sensacional. O versículo 32 fala assim, na carta aos Efésios, Paulo falando aos Efésios: grande mistério é este, eu entendo em relação a Cristo e à igreja. Olha, totalmente diferente, né? A tradução que deixa a desejar é uma boa Bíblia, mas deixa a desejar nesse quesito aí. Prestem atenção que aqui Paulo, versículo 32 do capítulo 5 de Efésios, deixa bem claro a questão, o sacramento, né? Este sacramento é grande, mas eu digo em Cristo e na igreja. Vamos entender um pouco mais essa questão. Por esse mistério, o sacramento, o contrato natural do matrimônio, é a convivência cotidiana do casal cristão, respondendo e encarnando o amor fecundo de Cristo, é sua igreja.
e ela é elevado a uma nova dignidade, e a realidade transcendental ou o plano sacramental. É verdade que nos primeiros séculos, nos tempos da perseguição, o sacramento do matrimônio não tinha ainda fórmula prescrita e agora é contraída no ambiente familiar, era contraído no ambiente familiar, mas a Igreja Católica nunca o entregou às autoridades civis do Estado, como fazem muitas seitas protestantes, muitas não, todas elas, e tem umas que se negam a casar. Vamos prestar atenção aos testemunhos dos adventistas. Se negam, os pastores se negam porque acham o sacramento do matrimônio uma besteira. Depois prescreve em pormenores as exigências para a sua válida celebração na igreja. A igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, ela celebra este matrimônio que é grande, é indissolúvel, o matrimônio da Igreja Católica. Muitos irmãos protestantes falam, mas a Igreja Católica anula casamento. Não, ela não anula casamento. A Igreja Católica estuda o caso e quando encontra a nulidade, o que quer dizer isso, galera? Quer dizer que o casamento ele nunca existiu, ele começou com uma mentira, né? Aí a Igreja coloca alguns critérios e uma investigação longa, que o casal tem que ter paciência que está passando por essa situação, mas que quando a igreja estuda o caso, entende que um dos dois, por algum motivo, entrou com uma mentira ou teve algum outro impedimento no casamento em si, a igreja entende que o casamento não existiu, teve uma cerimônia, teve tudo aparentemente, mas não existiu perante Deus, né? Imagine vocês que a gente, para finalizar, vamos colocar aqui Hebreus para nós finalizar e alertar, né? A gente vê nos dias difíceis, a questão do matrimônio está cada vez mais apertado pelo demônio. O demônio quer destruir. E você que é casado, eu que sou casado, zelemos por nossas mulheres, por você que é mulher, por vossos esposos, porque a coisa não é fácil, não. Olha o que fala o escritor de Hebreus no capítulo 13, verso 4. Vós todos considerai o matrimônio, Bíblia Ave Maria, com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Imagino vocês que esse matrimônio ele tem um fim, né? A gente observe aqui o último texto aqui, a carta aos Coríntios, capítulo 7. Também no capítulo 7, Paulo fala o fim do matrimônio, versículo 38 e 39. No versículo 38, Paulo está aconselhando aos pais que casem suas filhas, né? E no versículo 39 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo dá este conselho: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. No Senhor é na igreja, meu filho. Paulo usa essa questão também aqui, se não estou enganado, em Gálatas, para falar a questão da lei nova e a lei velha, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, vamos finalizar com a mensagem de Anguera, um trechinho da mensagem de Anguera. Busca as mensagens de Anguera, entenda um pouco mais do que Nossa Senhora está falando. Não é dogma de fé, mas você não é proibido de estudar as mensagens. Olha a mensagem 161, que é que fala: queridos filhos, eis o meu suplicante apelo de hoje, renunciar o fumo. Olha, 3 pilares que o demônio usa, 3 ferramentas: o fumo, o álcool e de modo particular os programas de televisão. Assim falou Nossa Senhora na mensagem 161 do dia 15 de 4 de 89. Prestem atenção, o demônio ele entra dentro das famílias através dessas coisinhas, né? E na sua vida e na minha. Preste atenção, você que é católico, entenda essa diferença: casamento católico e casamento protestante. O católico é na igreja e no Senhor. O protestante é no civil. Lembremos o que fala no capítulo 4 da carta, a primeira carta de Timóteo, o que ele deixou expresso, né? Aqueles que anulam o casamento, né? Eu vou deixar só o versículo aqui para vocês estudarem em casa também, Timóteo capítulo 4,
1 Timóteo capítulo 4, verso do 1 ao 3, pesquisem em casa e meditem também essa passagem bíblica. Olha, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos que vamos, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal e vamos aumentar nossa família.